Reconhecido por entortar talheres, identificar objetos ocultos à distância ou mesmo parar e acelerar o ponteiro dos relógios. Hoje nós conheceremos Uri Geller, que é uma figura fascinante, conhecido principalmente por suas habilidades paranormais, que ganhou notoriedade nos anos 1970, aparecendo em programas de TV ao redor do mundo e realizando demonstrações que dividem opiniões entre céticos e crentes. Eu já falei um pouquinho sobre ele lá no meu vídeo sobre o Padre Quevedo, né? Já que eu sou a Padra Queveda hoje em dia. Mas hoje a gente vai ainda mais a fundo, ou talvez em direção ao abismo, ao submundo da história do Uri Geller. Esse homem enigmático que afirma ter recebido seus poderes sobrenaturais de extraterrestres. Nessa história tem tudo que eu mais amo aqui no meu canal, gente. Tem espírito, tem ET, tem feiticeiro no meio, tem treta na TV aberta, tem mentira, tem Michael Jackson, tem John Lennon e tem até, acredite se quiser, Pokémon envolvido nessa história. O que é que o Uri Geller tem a ver com Pokémon, gente? Ai, um grande caos. Essa daqui é uma das histórias mais caóticas que eu já contei nesse canal, tá? Então vem comigo, vamos desvendar as polêmicas desse enigmático, místico, que se tornou uma celebridade global e continua famoso até hoje. Seu nome é Geller George. Nasceu em Tel Aviv em 20 de dezembro de 1946. Uri é um homem israelense naturalizado britânico que se tornou famoso nos anos 70 ao se proclamar paranormal em programas de TV, onde ele realizava demonstrações de supostos poderes paranormais como telecinese, rabdomancia e telepatia. Se assim como eu, você não sabe o que é rabdomancia, não se preocupe, não tem nada a ver com rabo, mas tem a ver com vara. É, querida! É um tipo de adivinhação empregada para tentar encontrar objetos, seres vivos ou elementos da natureza, como água, minérios, pedras preciosas e coisas do tipo, sem uso de equipamentos científicos. Sabe quando as pessoas usam aquelas madeirinhas para achar? Isso é rabdomancia. Pra achar água, tem muito disso no Brasil, né? Que é tipo um galho assim em V, onde a ponta dele vai indicar onde tem água. Isso é rabdomancia. Também dizem que é usando, uns, não é pauzinho, uns ferrinhos assim, que eles meio que giram pra cá, giram pra lá. Isso é rabdomancia. O pai e a mãe do Uri Geller eram de origem judaico-austríaca e judaico-húngaro. Seu pai, Isaac, era um sargento aposentado do exército e sua mãe, Margaret Manzi Freud, era restauradora e proprietária de um café em Tel Aviv. O Geller afirma ser um parente distante do famoso psicanalista Sigmund Freud por parte da sua mãe. E foi ela que inclusive desempenhou um papel significativo na sua vida, o apoiando em sua jornada à loucura, desde cedo. À loucura não, né? Ao misticismo, gente. O próprio Uri frequentemente menciona sua mãe como uma figura importante na sua formação espiritual e na sua inspiração para essa vida de guru que ele leva até hoje. Ele já afirma que aos 5 anos de idade, ele teve um encontro com um feixe de luz enquanto ele brincava perto de casa. Ele acredita que essa experiência foi o início dos seus poderes paranormais, que ele associa a ter sido um contato extraterrestre. Já aos seus 18 anos, Uri se juntou à brigada de paraquedistas do exército israelense, chegando inclusive a servir na Guerra dos 6 Dias em 1967. Durante as batalhas, ele foi atingido por estilhaços de uma explosão e ele conta que esse período da sua vida foi crucial para moldar sua mentalidade e sua espiritualidade. Afinal, ele sobreviveu a uma guerra, uma bomba explodiu perto dele. Eu acho, gente, que isso justifica qualquer um achar que tem, sei lá, uma proteção espiritual ou algo do tipo, uma conexão que seja, sendo que desde criança ele já achava que tinha tido contato com alien, né? Enfim, mas ele era realmente muito versátil.
porque nessa época ele também trabalhou como modelo fotográfico entre 68 e 69, e foi nessa época também que ele começou a se apresentar para pequenas audiências como animador de boate, se tornando assim bastante conhecido lá em Israel. Agora você imagina, você é uma bicha nessa época, tá indo lá na boate, o gogo boy é ninguém mais, ninguém menos do que o Uri Geller. Não era bem assim, ele não era gogo boy. Ele podia, né? Porque pros padrões da época ele era padrãozinho. Mas não era exatamente esse tipo de show que ele fazia, não. E sim, ele fazia truques de magia e adivinhação. E foi justamente isso que começou a deixar ele famoso. Nessa época, ali no começo dos anos 70, ele foi convidado para participar de programas de televisão e ganhou um destaque mundial e foi uma fama realmente explosiva. Foi muito rápido que tudo que ele fazia repercutia na TV. As suas performances incluíam entortar colheres, descrever desenhos ocultos e fazer relógios pararem ou correrem mais rápido. O Geller disse que realizou esses feitos por meio da sua força de vontade e da força da sua mente. Agora eu já começo aqui, eu não quero descredibilizar o Uri Geller, tá? Longe de mim, que ele deve estar até sentindo que eu tô gravando aqui esse vídeo, mas enfim. Você tem um superpoder mental, é pra isso que você vai usar? Parar o relógio, adiantar, né? Tortar uma colher. Sério que não tinha uma aplicação assim mais, sei lá, benéfica pro mundo? Imagina se você pode entortar uma colher com o poder da sua mente, você conseguia desentortar uma coluna, tirar uma hérnia de disco com o poder da sua mente. Você não queria fazer isso por mim, não? Mas enfim, sua aparente habilidade de dobrar objetos de metal durante suas aparições na televisão veio a ser conhecida como o efeito Geller e fez dele uma grande celebridade, inclusive tornou essa coisa de dobrar, né, colher e tal, um dos grandes ícones da paranormalidade. Isso meio que começou com ele. Você vê até no filme Matrix isso acontecendo, né? A criança ali, quando o Neo chega para conversar com a Oráculo, tem uma criancinha ali que entorta a colher assim, ó. E tudo isso começou com o Uri Geller, gente. Ele que demonstrava o poder na mente através de entortar utensílios de cozinha. Só que ele também sofria críticas severas, principalmente do mágico e investigador James Randi. Randi dedicou parte da sua carreira a desmascarar pessoas que alegavam possuir poderes paranormais, e Geller foi um dos principais alvos dele. Ele era tipo um Mr. M, um Padre Quevedo, igual a gente conhece por aqui. Segundo Randi, as demonstrações do Geller não passavam de truques de mágica de palco, disfarçados de fenômenos sobrenaturais. Essa polêmica, no entanto, teve um efeito duplo. Embora tenha levantado dúvidas sobre a autenticidade do Geller, também aumentou o interesse do público nas suas performances. Sabe esses criadores de conteúdo aí que fazem jogo do tigrinho? E todo mundo sabe que aquilo é uma mentira, eles estão enganando o público, mas mesmo assim o público quer ir lá e seguir cada vez mais porque, vai que é verdade. Eu quero ver o que eles vão falar dessa polêmica. Saiu uma matéria na revista Piauí falando que eles estão ganhando milhões enganando o público. Quero ver o que eles vão falar sobre. Era assim desde sempre, gente. Não começou esse fenômeno de seguir charlatão e engajar eles agora. Começou lá nos anos 70 com o Uri Geller, tá bom? E provavelmente até antes disso. Em 1973, o Geller foi convidado para participar do programa The Tonight Show starring Johnny Carlson. Tipo esses programas que tem aqui, tipo Jô Soares, Pedro Bial, Danilo Gentili, etc. Enfim. Só que o apresentador, o Carlson, era mágico amador e ele era completamente cético em relação às alegações paranormais. Então, ele decidiu pedir ajuda para o James Randi para preparar a ocasião. A produção organizou o cenário de forma a evitar qualquer possibilidade de manipulação por parte de Uri Geller ou da sua equipe. Os objetos usados no programa foram preparados pelo staff e mantidos longe de Geller antes da gravação. Durante a apresentação ao vivo, o Geller pareceu desconfortável e até mesmo surpreso com um desafio inesperado.
Ele falava coisas como, isso daqui tá me assustando, ou eu não tô me sentindo forte hoje, faltou tomar o Red Bull pra fazer a colher entortar, enfim. Só sei que nada ali deu certo. Sem conseguir realizar nenhuma das suas demonstrações, Geller passou cerca de 22 minutos no palco sem sucesso algum, oferecendo desculpas e expressando seu descontentamento. Talvez vocês já tenham passado por isso. Sabe quando o boy fala assim, isso nunca me aconteceu antes? Eu juro que eu não sou assim, vamos tentar outro dia, né? Querida, Uri Geller também. Ele ficou visivelmente abalado e mais tarde ele descreveria esse episódio como humilhante e chegou até a admitir que ele pensou em largar da carreira de paranormal. Só que algo bizarro aconteceu. O episódio no Tonight Show teve um efeito contrário. Achavam que iam cancelar, mas ele se tornou incancelável. Logo após a transmissão, ele foi convidado a participar do Merv Griffin Show, o que ajudou a solidificar sua imagem como uma figura controversa e intrigante. Afinal, ele provocando os efeitos ou não, era muito legal assistir ele. Curiosamente, para grande parte do público, o fracasso no programa do Carlson deu mais credibilidade às suas alegações. Muitas pessoas diziam que, se fossem só truques de mágica, ele teria conseguido fazer eles sobre qualquer circunstância. Afinal, se não era de verdade, ele pegaria qualquer colher e conseguiria. Mas na verdade o que o programa provou é que ele só conseguia entortar colheres com as quais ele já teve contato antes. Então, meio que fica aí. Só que o público começou a passar um pano, ele tinha fãs ali, os fãs eram obcecados por ele, tá bom? Em ver o que a Maria Flor postou no Stories naquele dia, enfim. O próprio Uri Geller reconheceu o impacto positivo desse momento na sua trajetória, dizendo: aquele show de John Carlson fez o Uri Geller acontecer. A partir de então, ele continua a crescer em notoriedade, se tornando uma figura central no debate sobre o mundo paranormal. E a gente sabe que entre os anos 70, 80, até o começo dos anos 90, onde as pessoas não tinham tanto acesso a celular e tal, esse debate era fortíssimo. Em meados dos anos 80, ele foi descrito como multimilionário e alegou estar realizando serviços de radiestesia mineral para grupos de mineração por uma taxa padrão de 1 milhão de libras, o que hoje em dia equivale a, sei lá, quase 8 milhões de reais. Radiestesia é igual rabdomancia, tá? Faz parte do mesmo universo ali onde você utiliza objetos para encontrar outras coisas. Aqui sim eu vi vantagem. Quero encontrar água, beleza, então você me paga e eu encontro onde tem água, encontro onde tem ouro, encontro onde tem... E o povo pagava mesmo. Aparentemente, o Geller usava suas habilidades de radiestesia e seus poderes psíquicos para localizar depósitos de recursos naturais como petróleo, gás e minerais como ouro. Em 1986, a empresa de mineração australiana Zanek pagou a Geller uma quantia de 350 mil dólares australianos pelos seus serviços. Além disso, ele recebeu uma opção de compra de 1.250.000 ações da empresa ao preço de 20 cents de dólar por ação, válidas até junho de 1987. Ou melhor, ele conseguia tirar muito dinheiro das empresas milionárias. Aí eu acho que ele foi justiceiro. Melhor do que enganar o povo na televisão é prestar serviços. Não vou falar enganar, tá bom? Para essas grandes empresas que queriam lucrar, né? Ele lucrava em cima, acho que tá certo. E ele continuou fazendo muito sucesso nas décadas seguintes. Em maio de 2002, ele apareceu como concorrente na primeira temporada do reality show I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, onde ele foi o primeiro eliminado, terminando então em último lugar no programa. Em 2005, ele estrelou Cidades Assombradas de Uri, Veneza, uma produção que ele estrelava e que levou a outra produção em 2008, chamada Cursed. Em 2007, o Geller apresentou um reality show em Israel chamado The Successor, ou melhor, O Sucessor, onde os concorrentes
supostamente exibiam poderes paranormais. Mágicos israelenses criticaram o programa, alegando que tudo não passava de truque de mágica barata. O Geller afirmou que acolheu a aura mística que a publicidade lhe deu. Ou melhor, ele estava viralizando em reality shows, criando reality shows para achar sucessores dele, tá bom? Pessoas começaram a se inscrever no reality show só porque elas faziam um truque de mágica, tudo um grande caos. E em julho de 2007, a NBC contratou Geller e o ilusionista estadunidense Criss Angel para apresentar o programa Phenomenon. Um programa que, assim como Corrida das Blogueiras, que busca a próxima blogueira de sucesso, o Phenomenon também buscava o maior mentalista da Europa. O sucesso foi tanto que o divo começou a apresentar na Alemanha um programa de TV que levava seu próprio nome, The Next Uri Geller. Foi nesse programa que ele debochou em um certo momento para a câmera, dizendo que não tenho poder sobrenatural não, dando risadinha, tipo assim, não tenho, mas vocês sabem que eu tenho, né? Eu não tenho, mas eu tenho. Eu não tenho, mas eu tenho. E esse programa bombou tanto na audiência que ganhou uma versão na Holanda, na Hungria e na Grécia. Nesses programas, o Geller realizava suas rotinas padrões, como fazer relógios parados funcionarem, colheres pularem de televisores e mesas se moverem com o poder do pensamento. Em 2013, foi lançado um documentário da BBC intitulado A Vida Secreta de Uri Geller, o espião psíquico. Gente, sim, estamos entrando em um outro contexto agora, tá bom? Deixamos de falar que ele era um charlatão para dizermos que talvez ele tenha sido um espião. Nesse documentário era afirmado que o Geller atuou como um espião psíquico para a CIA e que ele trabalhou como um agente secreto oficial no México, sendo um convidado frequente do presidente José Lopes Portillo. No filme, o Geller afirma ter apagado disquetes carregados por agentes da KGB, cantando repetidamente a palavra apagar, apagar, apagar. Ou melhor, ele conseguia prestar um serviço para a CIA de coisa secreta e apagar documentos e arquivos com o poder da mente em disquete, né, gente? Que é uma tecnologia um pouco ultrapassada, mas vocês lembram o que é? Que é um quadradinho assim? Enfim. No começo desse vídeo, eu já contei para vocês que o Uri Geller acredita que a fonte de poder dele, da telepatia, de dobrar colheres, tudo isso veio dos extraterrestres que encontraram ele falando: querida, você vai ser babadeira. Pá, deram esse poder pra ele. Enfim. Mas teve mais bizarrices nesse sentido. Ele chegou a dizer, sob hipnose, que ele foi enviado à Terra por uma nave espacial a 53 mil anos-luz de distância. Porém, anos depois, Geller voltou atrás, contou outra história. Falou que ele exagerou um pouquinho e que não era bem assim, mas admitiu que talvez algumas de suas energias possam ter uma conexão alienígena. Falou que, né, talvez não seja assim de uma nave espacial a 50 mil quilômetros, talvez tenha vindo aqui do quê? De Osasco, né? Talvez seja isso. O Comitê para Investigação Científica de Alegações do Paranormal... Gente, o que é isso que o povo inventa? O Comitê para Investigação Científica de Alegações do Paranormal foi um dos primeiros grupos a desafiar o Geller publicamente. Entretanto, um dos maiores defensores do Geller era o médico parapsicólogo Andrija Puharich. E ele afirmou que viu o Uri Geller teletransportar um cachorro através das paredes da sua casa. O Puharich tem uma biografia lá de 1974 e ele escreveu que ele e o Geller se comunicaram com computadores superinteligentes do espaço. Esses computadores que eles tiveram acesso de alguma forma, que eu não sei como, porque eu não li a biografia dele, diz que esses computadores teriam enviado mensagens para alertar os humanos sobre possíveis desastres, caso não mudassem seus hábitos. Gente, o povo tava avisando desde os anos 70 que ia ter esse apocalipse que a gente tá vivendo agora. Complicado, né?
Apesar desse tom alarmante, críticos como o psicólogo Christopher Evans consideram o livro ingênuo e mais decepcionante do que convincente para os fãs do Geller. A partir dos anos 2000, o Uri Geller também começou a mudar um pouco a forma como ele descrevia suas habilidades. Ele decidiu se afastar do termo paranormal, em parte devido às críticas constantes dos céticos. Ele começou a adotar, então, uma abordagem mais ampla e aceitável para diferentes públicos. Desde então, ele já se descreveu como mistificador, ilusionista mental, artista psíquico e, o pior de tudo, motivador. Não queremos um coaching paranormal, gente, se bem que é o que mais tem, né? Enfim. E foi nessa época que ele começou a enfatizar o aspecto de entretenimento e inspiração do seu trabalho, destacando suas performances como mistério e espetáculo, sem necessariamente fazer alegações sobrenaturais de que ele tenha vindo de alienígena e que ele tem o poder da mente, não sei o quê. Essa mudança reflete bastante o esforço que ele fez para modernizar sua imagem, atrair novos públicos e minimizar as críticas. Afinal, ele ia se tornar, nos anos seguintes, um grande fenômeno dos reality shows lá pela Europa. Mas mesmo ele não se chamando mais de paranormal, até hoje ainda há uma aura de mistério sobre ele. E muita gente ainda acredita no que ele fez. Inclusive, muita gente acreditava até no governo americano. Em janeiro de 2017, a CIA liberou mais de 13 milhões de páginas com alto grau de sigilo que até então estavam impossibilitados de ter consulta pública, Agora todo mundo pode lá ver. Só que acharam nesses registros coisas curiosas sobre o programa Stargate, que investigava fenômenos como poderes psíquicos e percepções extrasensoriais. Inclusive rende um vídeo sobre o projeto Stargate, hein, Vitor? Será que a gente faz? Será que não faz? Vamos pensar onde encaixar isso. Enfim, esses documentos incluem experimentos realizados em 1972 para avaliar as habilidades psíquicas de Uri Geller, já conhecido na época por suas demonstrações de poderes paranormais. Os relatórios detalham como Geller foi capaz de reproduzir parcialmente desenhos feitos por outras pessoas que estavam em uma sala separada da sua. Ele recriou essas figuras com diferentes níveis de precisão, chegando em algumas ocasiões a replicar fielmente o que estava sendo produzido. A conclusão da CIA foi de que o Geller demonstrou uma capacidade perceptiva paranormal de maneira impressionante. Olha que bizarro. Então, por mais que a gente esteja dizendo aqui que ele é um grande charlatão, isso e aquilo, a CIA acreditou que fosse diferente. Pelo menos ele tinha uma intuição ali para desenhar o que estavam desenhando do lado, Imagina, existe forma melhor de você colar numa prova, que você ter essa intuição psíquica, O que o outro tá escrevendo? Vou escrever também. Agora vamos falar de brasilidades, Eu já contei essa história no vídeo do Padre Quevedo, mas vou contar a fofoca aqui de uma forma resumida novamente. Na década de 70, a Rede Globo trouxe o Uri Geller para o Brasil. E após um encontro de 5 horas com o Padre Quevedo, o padre demonstrou que tudo que o Uri Geller fazia não passava de truques e ilusionismo. No dia seguinte, o próprio Uri Geller teria reconhecido que não passavam de técnicas. Contudo, para não ter que se retratar em público, o Roberto Marinho e o Adolfo Bloch prometeram ao Padre Quevedo que, em troca de uma retratação por parte do Uri Geller, ele pegaria o primeiro voo e nunca mais se falaria nele, tanto na Rede Globo quanto na Rede Manchete. Ou melhor, Padre Quevedo desmascarou o cara. O cara fala assim, mas ruim, Ruim, difícil. Só que ele não queria admitir publicamente. Padre Quevedo ficou inconformado, mas pelo menos prometeram pro padre que esse cara nunca mais ia ser notícia. Ai, seria tão bom se as coisas fossem assim hoje em dia, Mas enfim. Só que as bizarrices envolvendo o nome do Uri Geller não passam por aí. Em 1997, o Geller tentou ajudar um clube de futebol inglês colocando cristais energizados nos gols. Resultado?
o time perdeu de 5-1. Querida, de que adiantou, né? E agora, ficando ainda mais bizarro, em 1999, vocês não imaginam com quem o Geller desenvolveu uma amizade sincera e bastante íntima e próxima. Sim, o rei Michael Jackson. Em 2001, o Jackson foi inclusive padrinho na renovação dos votos matrimoniais de Uri Geller. Além disso, o Geller intermediou a entrevista do Jackson com o jornalista Martin Bashir, que resultou no documentário Living with Michael Jackson. Posteriormente, surgiram relatos de que o Michael teria incluído o Geller em uma lista pessoal de desafetos. Ou melhor, era tão amigo e depois parece que essa amizade rompeu. Embora os motivos e detalhes dessa desavença entre os dois não sejam completamente conhecidos, algumas fontes contam que a amizade teria azedado depois do Geller tentar hipnotizar o Michael Jackson para descobrir se aquelas histórias de abuso que indicavam sobre ele eram verdades ou não. Após a morte do rei do pop, em 2009, a emissora ITV exibiu uma entrevista com Uri Geller intitulada My Friend Michael Jackson, Yuri's Story. É sério mesmo que você fez uma entrevista com o Uri Geller para falar do morto lá que... Gente, eu não sei o que estão tentando explorar mais. O Michael Jackson morto, que é bem pior explorar o morto, né? Pegar um ex-amigo dele pra contar, tipo, qual que é seu ponto de vista sobre essa pessoa? Tipo, você nem era mais amigo dele, sabe? Enfim, nessa entrevista ele compartilhou suas experiências e reflexões sobre a relação que ele teve com o Michael. Inclusive, dá pra assistir essa entrevista completa no YouTube. Em 1970, Uri Geller também se aproximou de um outro músico muito famoso e que tem bem mais fama assim de ser é do mundo paranormal, ou tipo hippie, né, gente? Hippie. John Lennon. Eles se conheceram num jantar em Nova York. Eles tinham interesses em comum em temas como espiritualidade, misticismo e o inexplicável, o que fez com que eles se aproximassem bastante. E cá entre nós, eu também ia querer ter amizade com o Uri Geller. Se falassem pra mim assim, esse cara daqui, ele entorta coisa com o poder da mente, ele consegue descobrir onde tem água, onde tem petróleo, só com poderes paranormais, eu ia querer conversar com essa pessoa, né? Enfim, segundo Uri Geller, o Lennon lhe contou que teve um encontro com alienígenas em sua cobertura no edifício Dakota, em Nova York. O Lennon teria dito que numa noite ele acordou e viu luzes brilhantes no seu quarto. Ele afirmou que pequenos seres com grandes olhos negros o visitaram. Ai, que medo, gente. Eu falo de tema e morro de medo. Enfim, John Lennon viu os Grey, né, gente? Esses serizinhos de olho grande e tal. É os Grey. Após esse encontro, um dos supostos alienígenas teria dado a Lennon um objeto metálico em forma de ovo. Lennon, intrigado com o objeto, mais tarde entregou ele para Uri Geller como um presente. E o ovo segue intacto. Yuri frequentemente menciona como uma relíquia misteriosa e prova do encontro de Lennon com extraterrestres. Já deu para entender que ele é polêmico e afrontoso, né? Mas quer saber com quem mais Uri Geller arranjou treta? Sim, pessoal, com os fãs de Pokémon e com a própria Pokémon Company. E detalhe que essa briga entre eles durou mais de 20 anos. Tudo porque um Pokémon chamado Kadabra, que é um Pokémon psíquico lá da primeira geração, muito provavelmente você que gostava de Pokémon lembra dele, né? Enfim, esse Pokémon segurava uma colher dobrada, o que nitidamente é a marca registrada do Uri Geller. E também o seu nome em japonês tinha uma pronúncia e uma grafia muito parecida com o nome Uri Geller. Isso levou ele a acreditar que o Kadabra era sim inspirado diretamente nele, mas sem a sua permissão. E errado ele não estava, né? Em novembro do ano 2000, o Geller processou a empresa de videogame Nintendo por 60 milhões de libras, alegando que o Pokémon Kadabra violava sua imagem e direitos autorais, associando sua figura a algo que ele considerava comercial e infantil. Ele disse o seguinte:
A Nintendo me transformou em um personagem Pokémon maligno e oculto. A Nintendo roubou minha identidade usando meu nome e minha imagem de assinatura. Querida, o mundo é cheio desses charlatão que acham que estão abafando e quer processar todo mundo. Se bem que foi um único processo famoso dele e realmente o Pokémon era inspirado nele, mas tipo, não é legal você ter um Pokémon inspirado em você? Eu acho. Só sei que esse processo aí teve um impacto muito grande. Fez com que o Pokémon Kadabra deixasse de aparecer em produtos relacionados a Pokémon. Desde 2003, nenhuma carta de Pokémon do Kadabra foi lançada. Sim, gente, as cartinhas de Pokémon. Não podia usar o Kadabra, só que tinha o Abra, parece que daí você podia evoluir ele direto pro Pokémon, pro Alakazam, né? Que é a terceira evolução, enfim. Não tem porque eu explicar isso, mas estou explicando. Só sei que só em 2020 o Geller anunciou que estava retirando a queixa contra a Pokémon Company e permitiu que o Kadabra voltasse a ser usado. Ele explicou que recebeu inúmeras mensagens de fãs pedindo o retorno do Kadabra e decidiu atender esse apelo. Ele também expressou um arrependimento por ter causado tantos problemas e mencionou que é grato aos fãs por continuarem apoiando o universo Pokémon. Qual o sentido disso, gente? Enfim, hoje em dia, por onde anda essa doida da Uri Geller? Ele continua em atividade, gente, compartilhando mensagens nas redes sociais, promovendo seus livros e fazendo apresentações. Em 2021, inclusive, ele inaugurou o Museu Uri Geller, localizado em Tel Aviv. O museu exibe a coleção pessoal de arte e objetos que o Geller colecionou ao longo da sua carreira e também apresenta uma exposição arqueológica da antiga fábrica de sabão que foi descoberta durante a reforma do museu. Só sei que ao todo ele já publicou mais de 15 livros de ficção e não ficção ao longo da sua carreira. Entre suas obras mais conhecidas estão Ela e Shaun, 2 romances de ficção e o livro O Poder da Mente. Nesse livro, Uri Geller compartilha sua perspectiva sobre como a mente humana possui um potencial incrível para transformar vidas. Ai, que coisa de coaching! Ele oferece também técnicas e exercícios para desenvolver habilidades mentais, como concentração, visualização e até capacidades psíquicas. Seu livro mais recente é o Aprenda a Praticar Radiestesia. Use o motor de busca mais poderoso do mundo, a sua intuição. Publicado em novembro de 2020 e ainda sem tradução oficial para o português, ele oferece insights sobre como utilizar a intuição para aprimorar habilidades de radiestesia, né? Que era assim que ele ganhou milhões das empresas. Uma publicação bem recente dele, aqui de 2024, é um oráculo extraterrestre que ele criou com um baralho de 52 cartas inspiradas na sabedoria alienígena. De acordo com Uri, cada carta contém um símbolo ou imagem poderosa para meditar sobre sempre que você desejar. Um tema marcante para se concentrar. Uma mensagem pessoal cheia de significado para extrair e um exercício prático para você experimentar. Tudo isso para ajudar você a cultivar suas habilidades paranormais e se tornar uma luz orientadora em um mundo desastroso como o nosso. Agora eu te pergunto, você acredita em Uri Geller? Você acredita que ele entortava colheres com o poder da mente? Ou você acha que ele era um charlatão? Mas ao mesmo tempo ele se tornando esse coaching mentalista, ele ajudou muita gente, né? Enganando? Eu não vou julgar aqui ninguém, né? Vai que ele me processa, igual ele processou a Nintendo. Aqui no Brasil é cheio de charlatão que processa os outros, viu? E não tô nem falando de coaching, tô falando de uns charlatão assim que tem a ver com alienígena, que tem a ver com até criptomoeda. É por isso que eu não toco nesse assunto aqui, que não quero levar um processo, né, gente? Vocês se lembram do Uri Geller? Já ouviram falar dele? Deixa aqui nos comentários quais são as suas percepções. E em breve nós vamos trazer aqui a história de outros fenômenos do paranormal, tá bom? Não sei quais, mas deixa nos comentários a sugestão também. Eu quero trazer aqui a história do Homem do Ra.
Vocês lembram disso, do Fantástico, o Homem do Ra? Nossa, quando eu lembrei dessa história, destravou uma memória muito bizarra na minha cabeça, vou trazer também. Lembrando que nós temos vídeos aqui no canal de terça, quinta e domingo. Tá rolando live de Hora do VT comentando o BBB toda terça-feira à noite também. Eu tenho meu podcast aberto ao público, que é o podcast Para Tudo, e também um podcast exclusivo para apoiadores, que é o podcast Conselhos Ruins, no qual você me ajuda muito a deixar o canal em pé, tá bom? Tem link aqui na descrição se você quiser se tornar um apoiador. Meu nome é Lorelai Fox. E é nessa que eu vou.